Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Estamos reunidos, mesmo à distância, mas unidos aqui pela rede social. Essa oportunidade que nós temos de compartilharmos do nosso amor, do nosso carinho, da nossa comunhão uns com os outros. Estamos aqui para realizar essa live com os irmãos e nós vamos cantar, adorar o nosso Deus, vamos orar ao Senhor e vamos meditar na palavra de Deus nessa hora, nessa noite, onde normalmente estaríamos no templo, mas como igreja do Senhor podemos mesmo à distância cultuarmos ao nosso Deus, adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Vamos orar ao Senhor nesse instante e depois nós vamos louvar e adorar o Senhor com o nosso irmão Natan. Daqui a pouco Natan vai chegar aí com um cântico de adoração ao nosso Deus. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos, ó Deus, de, mesmo nesse tempo de quarentena, de isolamento social, nós como igreja do Senhor, não perdemos o nosso referencial de adoração a Ti, ó Deus, de busca pela Tua presença, de estarmos preocupados uns com os outros, de amarmos uns aos outros, e de, acima de tudo, declarar nossa total dependência do Senhor. E pedimos que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos descansar na Tua soberania e no Teu poder. Ajude cada irmão que está ligado, antenado nessa hora, nessa live juntamente comigo, juntamente com os outros irmãos, e que esse momento, essa iniciativa, agrade o teu coração e chegue em cheiro suave na tua presença, ó Pai. Sabemos que não é um culto público, mas que nesse momento de reflexão, esse momento em que vamos adorar o Senhor, que o Senhor use desse momento para falar aos nossos corações, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmão Natan. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a live do pastor Isvaldo. No momento que nós estamos passando, esse novo modelo de comunhão que nós estamos aí desfrutando, eu resolvi trazer louvor e espero que agregue, como sempre, na vida de cada um, que o Espírito Santo venha falar a cada um aí mediante o seu coração. Nós vamos estar louvando uma canção. Logo em seguida eu vou passar a palavra para o pastor Isvaldo. Amém? Amém. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas
importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Como é que podemos realmente confiar, né? Descansar nesse Deus que é tremendo e que, apesar da glória que tem, de ser o Deus todo-poderoso, o Deus soberano, Ele é um Deus que também é imanente, Ele é um Deus que se preocupa conosco, e nós podemos então ficar firmes e confiantes na bondade e na misericórdia desse Deus. Então, amados, queremos compartilhar com os irmãos nesta noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Se você puder, abra sua Bíblia aí onde você está. Nós queremos ler a palavra de Deus juntamente com você. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 24. E depois do verso 35 ao verso 43. Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, capítulo 5, de 21 a 24, e do verso 35 ao verso 43. Passamos a leitura. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Falava ele ainda, no verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou que dessem, mas Jesus expressamente disse que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Amados, a nossa palavra nesta noite é como confiar na grandeza de Deus diante das situações difíceis da vida.
Quem nunca passou por situações desesperadoras? Para alguns pode ser aquele trabalho final do curso da faculdade que você tem que apresentar. Para outros pode ser uma grave doença na família, ou mesmo a perda de um emprego, ou outras instabilidades que a própria vida nos produz, que a própria vida impõe sobre nós. E hoje, não somente você e eu, mas o mundo todo está passando por uma situação desesperadora aos olhos humanos, claro, em que não sabemos o que fazer. Além das instruções que nos foram passadas de ficar em casa, de sair só se extremamente o necessário, de se sair tomar todo cuidado com aglomeração, de não tocar em coisas fora do seu lar, e ao retornar, fazer toda a higienização necessária. E para nós que somos cristãos, a orientação é orar mais do que vínhamos orando, ler mais a Bíblia e meditar nela do que vínhamos fazendo. Estreitar laços familiares, mandar mensagens de otimismo e de fé para irmãos e familiares. Mas o fato é que mesmo diante de tais orientações, muitas vezes nos encontramos sem saber o que fazer. Mas o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não soubermos o que fazer? Eu quero te dizer, amado irmão, amada irmã, nesta noite, que a melhor coisa que podemos fazer quando não sabemos o que fazer, com certeza, é confiar na grandeza de Deus e na sua soberania. O fato é, amados, que, infelizmente, não é a primeira vez e nem será a última situação difícil pela qual passaremos. Todos nós passaremos por algumas dessas difíceis aflições e precisamos aprender como lidar com elas. Fazer exatamente como Jairo, no texto que nós lemos, fez. Apesar de cada aflição, de cada situação desesperadora exigir ações específicas de nossa parte, o que a Bíblia relata das atitudes de Jairo nos ensina que certamente funcionarão em toda e qualquer situação. E nesse tempo agora que estamos vivendo, as atitudes de Jairo têm muito a nos ensinar para esse tempo presente. A Bíblia relata que Jairo confiava na grandeza de Deus, pela atitude dele, de ao chegar-se diante do Senhor e se lançar aos pés do Senhor Jesus, atitude de quem confiava na grandeza de Deus, certamente de ler, de ouvir falar o que os profetas, o que os salmistas falavam e cantavam sobre a grandeza de Deus. Porque Deus é grande. A grandeza de Deus não pode ser medida, pois Ele é infinitamente grande. Nossas palavras ainda são insuficientes, incapazes de definir, de descrever como Deus é grande, em poder, amor, majestade, glória e misericórdia, perdão e também em honra. E porque Deus é grande, nós podemos ter confiança nele, fé, de que nada é impossível para ele. De que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu creio, porque a Bíblia assim o diz. Sabemos também que ele é digno de todo louvor
e de toda adoração. Amados, porque Deus é grande, nós temos essa certeza. E como já falamos, na vida, muitas vezes os problemas e situações fazem com que tenhamos medo, nos sintamos pequenos, vulneráveis. Nesses momentos, nada melhor do que servir a um Deus grande, um Deus capaz, um Deus todo-poderoso, um Deus que nos sustenta, que nos protege com a sua poderosa mão. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito desse Deus. Primeiro, em Jeremias 10:6, a Bíblia diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Em 1 Crônicas 16:25, a Bíblia diz: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses. Em Jeremias 32:17, o profeta diz: ah, soberano Senhor, tu fizestes o céu e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Neemias capítulo 1, versículo 5, o servo de Deus diz: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Já o profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 6, diz: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Em Salmos 48, verso 2, o salmista diz: seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, como as alturas do Zafon é o monte de Sião, a cidade do grande rei. No Salmo 136, verso 4, o salmista diz: ao único que fez grandes maravilhas e que o seu amor dura para sempre. Isaías 40:28, o profeta diz: será que você não sabe? Será que nunca ouviu falar? O Senhor Deus é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Salmo 147:5, o salmista diz: grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. E para finalizar, os textos que exaltam a grandeza, entre tantos outros, a grandeza e a soberania de Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Muito bem, textos esses na Bíblia, entre tantos outros, nós encontramos exaltando a soberania de Deus. Certamente era do conhecimento de Jairo. Essas informações a respeito de Jesus. Jairo vivia uma situação, amados, desesperadora. Sua filha de 12 anos, uma pré-adolescente, estava prestes a morrer. Mas é diante de uma situação desesperadora como essa que veremos 5 coisas que Jairo fez, que fizeram toda a diferença para que ele passasse pela situação de desespero pela qual passou e alcançasse vitória.
vitória no Senhor. Jairo sabia, amados, quem era Jesus. Jairo tinha ouvido falar dele. Sim, porque nem todos os sumos sacerdotes eram contrários a Jesus. Haviam sacerdotes que ouviram a palavra e temeram, confiaram nas promessas do Senhor. Então, Jairo sabia quem era Jesus, sabia que as profecias se cumpriam na pessoa dele. Jairo, amado, sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mais do que isso, Jairo sabia que Jesus era o próprio Deus e é o próprio Deus. Então vejamos algumas lições que podemos nesta noite tirar ou aprender com Jairo. Em primeiro lugar, quem confia na grandeza de Deus, quem confia na grandeza de Jesus, procura Jesus. O texto que nós lemos de Marcos 5 diz que Jairo procurou Jesus. Jesus estava fazendo a sua missão como sempre. Mas naquele dia, um homem, um sacerdote, um dos principais da sinagoga, sai da sua zona de conforto, sai do seu lugar de inércia e busca o Senhor Jesus. Ele era Jairo. E a Bíblia diz no verso 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Amados, situações desesperadoras, difíceis, exigem que intensifiquemos a nossa busca ao Senhor, que derramemos o nosso coração diante de Deus mais do que nunca, que nos empenhemos a buscar o Deus Todo-Poderoso, que é a resposta para as nossas dores, para as nossas aflições, para os nossos medos. Jesus é a resposta. Jairo fez isso. Jairo poderia ter ficado em casa chorando, murmurando, lamentando-se, conformando-se com a situação, mas ele preferiu sair de seu lugar e buscar a Jesus. Nesse momento em que estamos atravessando, amados, o melhor que podemos fazer é procurar buscar a Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos com Jairo nesse texto que lemos de Marcos, capítulo 5, é que quem confia na grandeza de Deus, quem confia na grandeza de Jesus, clama a Jesus. Você não somente procura Jesus, mas você também clama a Jesus. Jairo clamou a Jesus. Ao encontrar Jesus, Jairo sabe com certeza, com confiança, diante de quem ele está. Ele sabe que está diante do Todo-Poderoso e suplica ao Senhor que pode lhe socorrer. Por isso o texto no verso 26, Marcos capítulo 5, versículo 23, ele diz que ele insistentemente lhe suplicou. Jairo sabia o que buscava, sabia onde procurar, e sabia que podia clamar com fé, pois ele seria ouvido. Amados, a ousadia de Jairo é a ousadia que precisamos ter quando passamos por situações desesperadoras. Devemos resistir à vontade de desistir, ou mesmo à vontade de murmurar, e nos entregar ao clamor e à súplica. Descansar no Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, não desista.
Não perca a esperança. Clame a Jesus. Faça o seu clamor chegar aos céus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, amados, que nós temos aqui 5 coisas que você e eu devemos fazer: chamar ou clamar pelo nome do Senhor, nos humilharmos diante dele e orar como quem ora com o coração quebrantado, buscar a face, nos voltarmos para ele. Isso requer arrependimento, transformação, mudança de vida, e nos convertermos nos nossos maus caminhos. Aí encontramos 3 promessas maravilhosas do Senhor. Seremos ouvidos por ele, seremos perdoados, e a nossa terra será sarada. Glórias a Deus. Creia na promessa, irmãos, de que a nossa terra será sarada. O nosso Brasil será sarado. Mas façamos a nossa parte, de buscarmos ao Senhor, de confiarmos nele, de nos desviarmos dos nossos maus caminhos, de entregarmos todos os nossos temores ao Senhor, de sairmos da nossa zona de conforto, porque é muito fácil, mesmo estando em casa nesses dias de isolamento social, nesses dias de quarentena, nos dedicarmos, nos envolvermos com outras coisas que não vão trazer edificação. Ficar espalhando aí um monte de notícias de desespero, um monte de notícias, uma chuva de informações que traz mais instabilidade na vida das pessoas do que segurança e paz. Eu acho que todo mundo, depois dessa chuva de informações, todo mundo já sabe o que deve fazer. Então a hora agora é de parar, de sentar, de confiar, de descansar no Senhor. É hora de voltar para ele como Jairo fez. Por isso, irmãos, não pare de clamar ao Senhor. Clame, sempre clame o tempo todo ao Senhor. A terceira coisa que eu aprendo com Jairo aqui, amados, é que Jairo confiava na grandeza de Deus e por isso ele cria que Jesus podia mudar a situação. Quem confia na grandeza de Deus crê que Jesus pode mudar a situação. Jairo creu. A Bíblia diz que Jairo estava tão focado nessa busca, com a sua fé operando de tal forma que teve até mesmo a ousadia de dizer a Jesus o que o mestre deveria fazer. Eu creio que não era falta de respeito de Jairo aqui, irmãos. Creio de todo o meu coração aqui que Jairo era demonstrando o tamanho da sua fé, o tamanho da sua confiança em Deus, o tamanho da sua confiança no poder de Jesus, de mudar a situação dele. No verso 23, depois que a Bíblia diz que ele intensificou em súplicas, ele disse: minha filhinha está à morte, vem e impõe sobre ela suas mãos para que seja salva e viverá. Diante de uma situação desesperadora, amados, a nossa fé é a nossa maior arma. A nossa fé aumenta, inclusive, as defesas do nosso organismo. Está provado isso, que a fé produz um otimismo, uma esperança, uma alegria no coração do cristão, de tal maneira que a sua imunidade, que a sua saúde fica melhorada. E aí, então você pode descansar com segurança no Senhor. Então, amados,
nessas horas assim, precisamos crer, precisamos colocar a nossa fé em ação. Peça ao Senhor para impor as mãos, assim como Jairo pediu a Jesus para impor as suas mãos sobre a sua filha, para que a sua filha fosse curada. Peça nessa noite, amado, com fé. Se você confia na grandeza de Deus, peça com fé que Jesus impõe as mãos dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, sobre a sua nação, sobre o mundo todo. A promessa dele é de sarar a terra. Se nós tão somente buscarmos a ele e nos desviarmos dos nossos maus caminhos. E eu creio que Deus pode sarar a partir de nós e através de nós, os que cremos, o mundo todo, pelo poder da grandeza desse Deus soberano em quem nós cremos e adoramos. Creia, amados, que somente Ele, assim como Jairo creu, que somente Jesus poderia mudar a situação da sua casa, da sua filha. Creia que somente Jesus pode mudar essa situação. Uma quarta coisa que aprendo com Jairo aqui é que quem confia na grandeza de Jesus não desanima, não fica atordoado, nem pelas más notícias. Estamos vivendo um tempo, ainda que reais, embora existam também os fake news, mas estamos vivendo um tempo de más notícias, mundo afora. Olha, amados, Jairo não desanimou, não ficou atordoado diante da má notícia. E qual era a má notícia na vida de Jairo? Ele tinha ido buscar socorro para sua filha, agora chega os funcionários, aqueles que viviam na sua casa, aqueles que estavam cuidando da sua filha, chega para dizer, olha, não tem mais jeito, a sua filha já morreu, pare de incomodar o mestre, os seus esforços foram em vão. Amado, não creia nas más notícias, creia no Deus soberano, creia no Todo-Poderoso, dedica sua vida a Ele, confia nele, espera nele. Não deixe que as más notícias, ainda que verdadeiras, domine o seu coração e encha a sua vida de pavor e de pânico, de medo. Deixe que Jesus transforme, amado, o seu coração, de tal maneira que você não desanime. Não desanime, por favor, irmão, não desanime diante das más notícias. Em outras palavras, toda a disposição de Jairo, na visão daqueles que vieram trazer a notícia, teria sido falha. Ele não havia conseguido o milagre que ele havia buscado, com tamanha fé, com disposição para ir atrás do milagre, da pessoa certa que poderia fazer o milagre. Mas enquanto os outros estavam pedindo a Jairo que não incomodasse mais a Jesus, alguns estavam até rindo da fala de Jesus, que dizia que a menina não estava morta, estava apenas dormindo. Jairo se mantém ao lado de Cristo, até ver a sua missão cumprida. Qual era a missão que Jairo tinha? Pegar Jesus e levar Jesus à sua casa para que ele impusesse as suas mãos sobre a sua filha. Essa era a disposição de Jairo, essa é a missão que ele tinha. E ele creu, irmãos. Jairo creu, nem mesmo diante da notícia da morte da sua filha, Jairo teve a sua fé abalada. Ele creu na palavra de Jesus. Ele não desanimou diante das más notícias.
Amados e amadas, como nós já falamos, diante desse quadro de noticiários que aponta no dia a dia aí cada vez mais preocupante, diante das projeções dos especialistas, até mesmo diante das falsas notícias ou das más intenções dos homens, não desanime, não fique atordoado. Com certeza, Raquel, Deus é maior do que tudo isso. Deus é muito maior do que tudo isso. E eu queria te pedir, amado, nesta noite, que você fizesse tão somente o que Jesus disse para Jairo fazer. Que você fizesse tão somente o que Jesus pediu para Jairo fazer. Não temas, crê somente. Você, amado, está diante de um Deus que é grande, um Deus que é soberano, um Deus que te ama e cuida de você. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz para a nossa confiança e segurança. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus, intercede por nós. Olha, amados, Jesus está intercedendo por nós nesse momento, nesses dias de calamidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós também com gemidos inexprimíveis, naqueles momentos que nós não conseguimos balbuciar uma palavra. Muitas vezes a voz fica embargada, vem uma vontade de chorar, e vem às vezes um momento de angústia quando ouvimos alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ele intercede por nós. E continuando, olha o que diz o apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Quem? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, e a fome, nudez, perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, amado, nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. E em último lugar, eu quero compartilhar com você que quem confia na grandeza de Deus testemunhará o milagre de Jesus. Jairo testemunhou. Jairo foi testemunha ocular do milagre de Jesus. Toda boa disposição de Jairo, toda a fé de Jairo empenhada, toda a convicção na grandeza, na soberania e no poder de Jesus foram recompensados. O levou a testemunhar um milagre. A Bíblia diz que Jesus chegou e impôs as mãos sobre a menina e disse, Talita cumi. Ou seja, menina, eu te digo, levanta-te, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina se pôs a andar e tinha 12 anos. E todos ficaram sobremaneira admirados. Mas e se Jairo? E se Jairo tivesse ficado se lamentando? E se Jairo não tivesse ido a Jesus?
Se Jairo não tivesse vencido as más notícias, se Jairo não tivesse persistido, o que poderia ter acontecido? Nós não sabemos, amado. Nós não sabemos o que poderia ter acontecido. Mas certamente muitas pessoas têm sido vencidas pelas situações desesperadoras, quando poderia estar colhendo o fruto da sua fé, quando poderia estar vendo os milagres acontecerem, glorificando a Deus pelo cuidado dele, nesse momento difícil em que a humanidade atravessa, e todos nós, de certa forma, somos afetados por esse momento. A palavra de ordem, amado, nesta noite é: confie em Deus. Confie em Deus de todo o seu coração, na grandeza dele. Creia que somente um milagre, uma intervenção sobrenatural de Deus, usando quaisquer meios que ele quiser, porque ele é soberano para fazer qualquer coisa, poderá nos livrar dessa situação. De minha parte, o que eu quero dizer a você nesta noite, amados e amadas, eu creio em milagres. Mais do que isso, eu creio num Deus de milagres. E ainda mais, a minha vida e a sua vida também é um milagre nas mãos de Deus. Enquanto isso, faça a sua parte como cidadão, amado. Isolamento social, higiene pessoal, todos os cuidados devidos. E a sua parte como cristão. Arrependa-se dos seus pecados. Busque ao Senhor. Levante um clamor. Confie na grandeza e na soberania de Deus. Sabendo, amados, que embora aos nossos olhos, os olhos dos homens, parece que a coisa perdeu o controle, não se iluda, não se engane. Deus, o grande Deus, está no controle, no seu alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo, aí bem pertinho de você, Deus está no controle. Faça como Jairo. Não desista. Não desista enquanto ou até que o milagre aconteça. Em nome de Jesus. Eu quero te abençoar com essa palavra, amado, nesta noite. Em nome de Jesus. Creia. Receba essa palavra como palavra da parte de Deus, para acalmar, para tranquilizar o seu coração, para descansar no Senhor. Vamos ouvir uma canção agora. O pastor Daniel, lá de Belo Horizonte, está ainda conectado conosco aí. Alô, pastor Daniel. Já estou aqui, que maravilha. Deus abençoe, viu? Grande parceiro. Canta a canção. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas quanto a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Amém. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não
duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e esqueceres do teu Senhor, necessitar de um Salvador. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, e Ele nunca falhará. Confia em Deus, e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confia em Deus, e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, e Ele nunca falhará. Confia em Deus, e a negra nuvem passará. Ah, não duvides, mas confia em Deus. Ah, não duvides, mas confia. Amém. Glória a Deus. Confie em Deus.